E vamos então começar pelo começo. Então, entendendo o que é o conjugado de um número complexo. Então, se a gente tem um número complexo z igual a mais bi, digamos que seja esse cara aqui. Então, a gente aprendeu, né, que eles são representados assim no plano por esses afixos. Então, aqui está o nosso z. Parte real, eixo imaginário. O que a gente chama de conjugado do z e denota por essa barra, z barra, é o a menos bi. Então, é você trocar o sinal da parte imaginária. Então, geometricamente, isso significa que o a é o mesmo, mas o b fica menos b. A parte imaginária fica negativa. Então, o conjugado, ele é o reflexo do teu número pelo eixo x, ou pelo eixo real. Ok? Por que ele vai ser importante? Então, uma das utilidades dele é ajudar a definir a divisão, porque até agora a gente aprendeu a somar, subtrair e multiplicar números complexos. Não falamos ainda da divisão, que vai ser no próximo slide. Então, dando um exemplo aqui, digamos que você tenha lá 1 mais 2i, que é esse cara aqui. Vou chamar de Z1. Então, o conjugado de Z1 é 1 menos 2i, que é esse cara aqui, conjugado de Z1. Ok? Poderia perguntar quais são os números que têm o conjugado igual a ele próprio, né? Então, você tem lá o a mais bi e você tem o conjugado a menos bi. E quando que eles são iguais? Bom, esse a é igual dos dois lados, esse i é igual dos dois lados. E aí, então, o b teria que ser igual ao menos b. Bom, b igual a menos b, você pode escrever também como b mais b igual a zero, passando para o outro lado, ou 2b igual a zero. Ou seja, o b tem que ser zero. Então, b igual a zero quer dizer que é um número real, né? Ou seja, o número a ele tem que ser um número, ou o número z tem que ser um número real. O a sempre é real. O z tem que ser real, então o z é só o a, não tem a parte do b. Então, geometricamente, são esses números aqui, né? Os números reais tem ele e o conjugado são ele próprio. Então, bate aqui com a nossa ideia geométrica, tá bom? Então, é importante vocês saibam essa definição para conseguir ler os exercícios, né? Se aparecer um Z com uma barra em cima, vocês já têm que saber do que se trata. Continuando. Então, agora vamos fazer a divisão de dois números complexos, que, como eu disse, vai utilizar o conceito de conjugar. Então, eu tenho dois números genéricos aqui, e eu quero saber quanto é a divisão. Bom, eu dividi mesmo, normalmente, só que a gente quer esse resultado na forma algébrica. O que significa isso? Eu quero a parte real do número mais a parte imaginária vezes i. Aqui eu tenho o i perdido aqui embaixo, que eu não quero. Então, o que a gente faz para resolver isso? É a mesma ideia de racionalizar, que vocês já devem ter aplicado. Só que o racionalizar aqui é multiplicar pelo conjugado. Por quê? Então, pelo conjugado do denominador. Então, na verdade, o que a gente faz aqui é multiplicar por Z2 barra em cima e embaixo. Então, C menos DI em cima, C menos DI embaixo. Por quê? Como a gente já fez lá acabou de fazer naquele exercício, isso aqui, usando o produto notável, é quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. E isso faz automaticamente com que esse número seja real. Em cima, então, eu vou ter AC agora menos ADI, mais BCI,
menos b de i ao quadrado. Só fazendo a distributiva ali. Né? Aqui, se quiser pôr um parênteses para ficar certinho. Então, no numerador, agora sim vamos separar a parte real, que é o AC, mais BD. Veja que aqui é um produto, né, de números complexos. E a parte que tem I é o BC menos AD. Embaixo vai ficar C ao quadrado, menos aqui com o menos do I ao quadrado. Então, vai ficar mais D ao quadrado. Ó, então, multiplicar o cara pelo seu conjugado. Ah, peraí que eu não quero ocupar esse espaço aqui. Multiplicar um cara pelo seu conjugado vai dar a parte real do número ao quadrado mais a parte imaginária do número ao quadrado. Ok? Então, é sempre algo positivo. E, bom, para finalizar mesmo, se a gente quiser escrever parte real e parte imaginária separada, então teria que escrever isso aqui, né? Esse numerador sobre esse é a parte real, e a parte imaginária é esse sobre esse. A ideia não é, obviamente, decorar esta fórmula. Ah, eu quero dividir dois números, então eu pego parte real de um, parte real de outro, parte imaginária de um. Não é isso. É decorar o procedimento, né? Saber que quando você quer dividir, você vai multiplicar pelo conjugado. Opa. Coloquei legendas. Pior que funcionam bem essas legendas. Vamos fazer o exemplo aqui para ficar mais claro. Então, se eu quero fazer essa divisão, né? O exercício vai pedir, escreva este número na forma algébrica. Então, eu vou vir aqui e vou multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado do de baixo. Então, se está negativo, eu vou trocar o sinal para positivo. Pela mesma coisa em cima e embaixo. Então, embaixo vai ficar quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. E em cima, olha só, é 1 mais i ao quadrado, né? É igual, coincidentemente, o conjugado do de baixo é igual ao de cima. Então, a gente pode aplicar aquele produto notável aqui. Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo. E agora vamos ajeitar. Então, em cima, i ao quadrado é menos 1, corta com esse 1 aqui. Sobra apenas o 2i. E embaixo, i ao quadrado é menos 1. Menos 1, mais 1. 1 mais 1, 2. Cortando os dois, ficou i. Então, veja que, na verdade, essa divisão deu i. E agora sim está na forma algébrica, né? Que é 0 mais 1i. Ok? Então, um exemplo simples de como dividir. E agora, por último, nessa primeira parte, as potências de i. Então, a gente já sabe multiplicar números complexos. Mas vamos olhar precisamente agora para as potências de i. Então, i elevado a zero, assim como nos números reais, a gente define qualquer número não nulo elevado a zero é 1. I elevado a 1, da mesma forma também que nos números reais, é o próprio i. É ele uma vez só. I ao quadrado, por definição, é menos 1. I ao cubo, bom, i ao cubo é i vezes i ao quadrado. I ao quadrado é menos 1, então fica i vezes menos 1, ou seja, menos i. I elevado à quarta potência é i ao quadrado vezes i ao quadrado, ou seja, menos 1 vezes menos 1, portanto, 1. Vou continuar fazendo mais alguns. E a quinta. Vamos usar o que a gente já sabe, né? Pode ser, por exemplo, i ao quadrado vezes i ao cubo. Poderia ser i vezes i à quarta também. I ao quadrado menos 1, i ao cubo é menos i.
Menos com menos mais, 1 vezes i. E a sexta? Eu vou fazer agora assim, é i vezes i a quinta. Então, é i vezes o anterior. Ou seja, i ao quadrado, que é menos 1. I a sétima é i vezes i a sexta. Então, é i vezes menos 1, que é menos i. Só mais 1 aqui, i a 8. Eu vou fazer agora como i a quarta vezes i a quarta. Na verdade, é o que eu vou fazer diferente. Pode ser isso. Ou que pode ser escrito como i ao quadrado, a quarta, ou a quarta ao quadrado. E a mesma coisa que i ao quadrado, a quarta. Tanto faz como você vai fazer aqui. Eu queria ter escrito primeiro isso aqui. I ao quadrado, a quarta. I ao quadrado é menos 1. Menos 1 a quarta, né? Menos 1 elevado ao número par é sempre 1. Enfim, dá para brincar de várias formas com esses expoentes. E agora vamos ver aqui o que aconteceu, né? Eu tinha 1i menos 1 menos i. 1i menos 1 menos i. 1 e vai continuar da mesma forma. Então, a gente tem aqui um ciclo de 4 resultados possíveis, tá? Sempre i elevado a n qualquer, sempre vai pertencer a esse conjunto. 1i menos 1 menos i. Sempre vai ser um desses resultados, tá? Se o teu n é um número natural. Isso é bem interessante. E mais ainda, né? Tem um padrão. Se você for olhar os expoentes que estão na tabuada do 4, que é o 0, o 4, o 8, dá sempre 1. Então, se for um i elevado a 4k, a um múltiplo de 4, sempre dá 1. Se for o i elevado a múltiplo de 4 menos 1, um abaixo, né, que seria o 3, o 7, isso vai dar menos i. Se for 2 abaixo, então os que estão no meio aqui, o 2, o 6, o 10, vai dar sempre menos 1. E se for o i elevado a 1, ou eu poderia escrever assim, 4k menos 3, ou poderia escrever 4k mais 1, é equivalente. Então, vai dar o i, tá? Outra forma de pensar é que, vou fazer um exemplo aqui, que a gente viu que é um ciclo de 4 aqui, né? E, por exemplo, o 7. Se você dividir o 7 por 4, dá resto 3. Então, a potência dele vai ser igual à potência 3 aqui. Então, digamos, quanto é i elevado a 73? Então, você pode pensar na seguinte estratégia. Vou dividir o 73 por 4. Então, vai dar 1, sobra 3. 4 vezes 8, 32, sobra 1. Então, o i elevado a 73, né? Essa conta aqui, esse algoritmo da divisão, é o que permite a gente escrever o 73 como 4 vezes 18. Opa, 73 é igual a 4 vezes 18 mais 1. Isso aí é quarta série lá, né? Que se você fizer divisor vezes quociente mais o resto, dá o teu dividendo. Então, é isso que a gente faz aqui. E elevado a 4 vezes 18 mais 1. O i elevado a 4 elevado a 18, vamos separar isso, vezes propriedades da potência, i elevado a 1. I elevado a 4 é 1, então é 1 elevado a 18. E aqui, i elevado a 1, então deu o i. Tá? Então vejam que esse padrão sempre vai se repetir. E a parte inteira aqui associada ao 4 vai dar 1. Então basta você olhar o resto da divisão do carinha por 4. Tá? Essa é uma forma de olhar as potências de i, ok? Muito bem. Né, daria para tentar achar padrões em outros números também, mas a gente vê isso mais para frente quando a gente estiver olhando a forma polar.
Agora sim, vamos fazer um exemplo um pouquinho mais elaborado. Então, esse exercício aqui pede primeiro para provar isso e depois para calcular isso a partir, né, dessa ideia. Então, 1 menos i ao quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo. Isso vai embora com isso, menos 2i. Primeira parte, ok. Agora, vamos usar isso a nosso favor. Como? Então, 1 menos i elevado a 96, mais 1 menos i elevado a 97. Quanto que dá isso aqui? Bom, vamos primeiro tentar achar isso aqui é o quadrado, né? Essa parte que é par aqui é mais fácil de pensar, essa que é ímpar é mais difícil. Então, vamos fazer o seguinte, vamos colocar em evidência o que eu tenho de igual nas duas, que é esse negócio aqui. Na primeira parcela sobra 1, na segunda parcela sobra um desses termos aqui, que é 1 menos i. Então, a primeira parte ficou, opa, troquei aqui, 1 menos i elevado a 96, e aqui dentro, 1 mais 1 menos i. Então, ficou 2 menos i. Então, depois a gente vê isso aqui. Vamos olhar agora esse que tem a potência grande aqui para ver o que a gente faz com ele. Bom, 96 é 2 vezes 48. Então, essa potência eu posso escrever como 1 menos i ao quadrado elevado a 48, certo? Propriedade da potência. 1 menos i ao quadrado eu sei, acabei de mostrar que é menos 2i. O exercício me deu essa dica. Elevado a 48. Não sei quanto é 2 elevado a 48, sei que esse menos vai embora porque é par. E que o i elevado a 48, como o 48 é múltiplo de 4, né? Ele é 4 vezes 12, eu sei que isso aqui vai dar 1. Então, nem vou escrever mais. E aqui o 2 menos i. Então, eu costumo sempre escrever as respostas na forma algébrica, né? Então, multiplicando aqui, ficaria 2 elevado a 49 na parte real, menos 2 elevado a 48 vezes i. E é isso, não dá para fazer essa conta que vai ser um número enorme, né? Então, a gente para por aqui, mas está escrito na forma algébrica. Ok? Só para mostrar como é importante essa álgebra aí, né? Você ter essa habilidade de ficar manipulando as letrinhas. Ah, eu fiz mais um exemplo que eu achei interessante, que também tem várias potências aí. A ideia é mais ou menos a mesma, tá? Então, vejam o seguinte. Qual que é a diferença aqui? A gente tem com mais aqui e com menos aqui. Então, tem que ter um pouquinho mais de atenção. Eu vou primeiro pegar esses expoentes maiores e vou separar. Então, eu vou fazer 2 mais i elevado a 50 com 2 mais i elevado a 51. E o 2 menos i elevado a 50 que eu já tinha. Embaixo, eu vou fazer a mesma coisa. Então, menos 2 menos i elevado a 51, menos 2 mais... Ainda estou nesse primeiro, menos 2 menos i elevado a 49, para formar o meu 100 aqui. Menos 2 mais i elevado a 49 que eu já tinha. Por que eu escolhi separar assim? Porque eu estou igualando essas potências, essa com essa e essa com essa. Tá? Então, vamos lá. Eu quero usar aquele produto notável aqui. Então, eu vou deixar essa primeira parte, que é o 2 mais i elevado a 51, aqui na frente. E aqui eu vou, então, se eu tenho, tipo, x ao quadrado vezes y ao quadrado, eu posso escrever como xy ao quadrado. Posso juntar as bases se o expoente é igual. Então, é isso que eu vou fazer aqui. Vai ficar 2 mais i vezes 2 menos i, tudo elevado a 50. E aqui, mesma coisa.
Aqui, então, eu tenho menos 2 menos i elevado a 51, que já é um bom sinal, porque tem a mesma potência aqui. E aqui, eu tenho, então, o menos 2 menos i e o menos 2 mais i. Tudo isso tem potência 49. Agora, então, vamos já tratar esses dois aqui da frente, né? Porque eles têm potência igual. E um é o positivo e o outro é o negativo dele. Então, isso aqui, na verdade, vai dar menos 1, né? Vamos fazer com calma. Então, é 2 mais i sobre menos 1 que multiplica 2 mais i. Tudo elevado a 51. Então, juntei as bases que têm potência igual e ainda coloquei esse menos em evidência para ficar bem claro aqui o que está acontecendo. Agora, aqui dentro, vamos fazer os produtos. Então, eu tenho quadrado do primeiro menos i ao quadrado, que é o quadrado do segundo. Então, ficou mais 1. E aqui embaixo, quadrado do primeiro, que também é 4, apesar de ser negativo, menos quadrado do segundo. Mesma coisa. Olha só, deu 5 em cima e embaixo. Só que tem um expoente a mais, né? Então, essa primeira parte, isso corta com isso, sobra apenas menos 1 elevado a 51. E aqui sobra apenas um 5 em cima. Então, dá menos 1 é uma potência ímpar, é negativo. E o 5 permanece aqui. Ok? Então, tudo aquilo lá, inclusive, é um número real e é o menos 5. Essa é a forma algébrica, né? Menos 5 mais 0i. Ok? Então, exige um pouquinho de treino, mas é tranquilo. Passemos agora, então, a segunda parte, né? Aquela parte de baixo lá do sumário. Onde a gente vai aprender o que é um módulo, passei 2, módulo, um argumento e a forma trigonométrica. Então, dado um número complexo, z, vou escrever ele como a mais bi, o que é o módulo do número? É a mesma coisa que o módulo do vetor, que vocês talvez já viram em física. É a distância desse número, isso aqui é reto, né? A origem. Meu Deus, não vou conseguir desenhar isso. Vou tentar de novo. Para esse lado ficar. É mais fácil para esse lado. Então, dado um número, o módulo é esse tamanho aqui. Deixa eu apagar as coisas feias que eu fiz. Então, vocês, né, a gente já sabe calcular isso do que a gente acabou de aprender na disciplina. É a distância entre dois pontos. A distância desse ponto aqui, que é o ponto A, B, à origem. Então, o módulo do número complexo é, usando a fórmula de distância entre pontos, ou um teorema de Pitágoras, né? Porque aqui mede A e aqui mede B. Então, também dá para usar o teorema de Pitágoras. A diferença das abscissas, então, A menos 0 ao quadrado, mais a diferença das ordenadas, B menos 0 ao quadrado. Por Pitágoras, é raiz da soma dos quadrados dos catetos. Então, esse é o módulo. É a distância do ponto à sua origem, é o tamanho do número. Por que o módulo é útil? Porque o módulo é um número real. Vejam que não tem i aqui. Tem i aqui, mas aqui não. Então, a gente está associando a um número complexo um número real, e o representa. Só que essa associação não é única, biunívoca, no sentido de que este número tem este módulo, só que qualquer outro número nessa circunferência, né,
que tem o mesmo módulo, também vai ter esse número. Então, eu tenho lá o meu z aqui, digamos que esteja reto, e eles têm módulos iguais, porque estão na mesma circunferência, tá? Então, a gente vai precisar de mais um número para saber exatamente de qual número a gente está falando, né? Fala, o número complexo de módulo tal, você sabe que ele está numa determinada circunferência, mas não sabe qual é ele exatamente. Antes de passar para esse outro número que eu estou falando aí, vamos fazer um exemplo. Então, digamos que eu tenha lá, deixa eu pensar, 1 mais raiz de 3i. Vamos ver se esse aqui dá um número bonitinho. Qual que é o módulo desse número? Basta eu pegar raiz da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Então, é raiz de 1 mais 3, que é raiz de 4, que é 2. Ok? Então, é bem tranquilo de calcular o módulo de um número complexo. Dado esse aqui, é 2. Agora, o segundo número que a gente precisa associar ao número complexo é o argumento. Argumento aqui está associado com ângulo, tá? É como se fosse o ângulo do número complexo. Então, dado um número complexo z, a gente sabe que ele tem o seu módulo aqui, e ele forma um ângulo com o eixo real positivo aqui. Este ângulo aqui é o que a gente chama de argumento do número complexo. É como se fosse trigonometria, né? Onde a gente tinha lá os nossos pontos sobre a circunferência trigonométrica, e aí ele, a medida dele, a medida angular dele era esse ângulo aqui. Que a gente mede daqui para cá. Daqui para cá. Bom, beleza, geometricamente é isso. Mas como que a gente, se a gente tem o A mais BI lá, como que a gente acha esse ângulo, né? Θ, argumento de Z, quem é ele? Bom, vamos de novo trabalhar aqui com o triângulo. Se o Z é A mais BI, é porque esse tamanho é B, esse tamanho é A. Então, a gente pode olhar da seguinte forma, que o seno desse ângulo é cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno deste ângulo é cateto adjacente sobre hipotenusa. Tangente deste ângulo é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, a gente tem essas três relações que determinam o nosso ângulo. Se vocês lembrarem lá da matemática 3, dizer que um ângulo tem um determinado seno não especifica o ângulo. Por quê? Este cara e este aqui têm o mesmo seno, né? Este cara e este aqui têm o mesmo cosseno. Então, um deles, este cara e este aqui, tem a mesma tangente. Então, um deles não é suficiente, você precisa usar dois, porque aí, digamos, esses dois têm seno igual, mas tem cosseno diferente. Né? Então, você escolhe duas dessas equações aqui, e aí você consegue achar o teu ângulo. Uma coisa importante é que esse argumento aqui de z, ele, que a gente costuma chamar de θ, ele tem que estar na primeira volta, tá? De 0 a 2π aberto. Então, não precisa olhar as outras voltas. Esse argumento sempre vai estar na primeira volta. E aí, olhando dois desses três valores aqui, a gente determina exatamente quem é ele, tá? Deixa eu ver se eu deixei espaço para exemplo aqui. Deixei, mas eu quero fazer aquele exemplo do slide anterior, que eu peguei o 1 mais raiz de 3i. Então, a gente já calculou o módulo dele no slide anterior, que deu 2. Agora, a gente quer calcular o argumento. Então, vamos começar pela tangente, que não envolve o módulo. Então, a tangente desse
número é o B, que é a parte imaginária, sobre o A. Raiz de 3. Bom, tangente e raiz de 3, a gente tem os 60 graus, né? Que é o π sobre 3. Então, quase mais ou menos isso que eu desenhei aqui. Só que tem o outro cara aqui do outro lado que tem essa mesma tangente. E aí, qual dos dois que é? Como a parte real e a imaginária são ambas positivas, eu sei que está no primeiro quadrante. Isso pode ser uma coisa que você pode olhar, né? O sinal da parte real, vou até colocar aqui, sinal da parte real do número pode te ajudar a decidir, e o sinal da parte imaginária do número. Mas se eu quiser fazer os outros para conferir, então o seno desse ângulo é parte imaginária sobre o módulo. Bom, isso aqui também indica que o θ é 60 graus, né? Poderia ser o 60 ou o 120. Então, na verdade, daqui você teria 60 ou 120. Daqui você teria 60 ou o cara aqui, mais 180, 210. Não, 210 não. 210. E se fosse olhar o cosseno, que é a parte real sobre o módulo, isso te indica 60 graus ou cosseno meio, tem esse cara aqui e tem o amigo dele aqui, ou 300 graus, tá? Então, vejam que é relativamente simples você identificar que é o 60, né? Se você olhar aqui e aqui, bom, o que apareceu nos dois é 60. Ou aqui, aqui, ou aqui, aqui. Ou olha um deles e olha para o sinal aqui para saber em que quadrante que está, ok? Então, nesse caso aqui, né, o argumento, então, desse número z do exemplo é 60 graus ou π sobre 3 radianos. Eu gosto de escrever em radianos. Entendido como encontra o argumento? Perfeito. É legal porque a gente tá juntando um monte de coisa que aprendeu antes, né? Geometria analítica com trigonometria. E isso é muito, muito rico. Vamos agora ao exemplo. Então, mais alguns números aqui, mais dois, né? Calcule o módulo e o argumento do Z1. Então, eu gosto de usar para desenhar, né? Então, esse Z1 aqui é difícil desenhar ele, porque ele não está na forma algébrica, não está com parte real mais i parte imaginária para vir aqui e achar as duas coisas. Então, a gente ainda não consegue dizer exatamente onde é que esse Z1 está. Mas vamos, então, usar o módulo e o argumento para descobrir isso. Para achar o módulo e o argumento, eu preciso saber parte real e parte imaginária. Então, vamos lá. Aqui eu tenho a divisão de dois números. Lembram que esse número estava no exemplo anterior? 1 mais i sobre 1 menos i? Vamos voltar lá. Aqui, ó. 1 mais i sobre 1 menos i. Ele estava aqui. Então, a gente fez a conta da divisão e descobriu que esse número é i. Então, para a gente ganhar tempo, eu vou pular essa parte. E eu sei que é i, porque eu já fiz essa conta. Então, ele quer o módulo e o argumento do i. Agora sim a gente consegue desenhar, né? O i mora aqui. No eixo imaginário, 1. No eixo real, 0. Bom, é fácil, né? Eu olho aqui e eu sei que o módulo do Z1, que é o módulo do i, é 1. E o argumento do Z1, que é o ângulo que ele faz aqui, é 90 graus. Ou π sobre 2 radianos. Tá? Então, eu não vou nem ficar fazendo aquelas contas, porque nesse caso é direto de enxergar, né? Nesse caso aqui, acho que a gente pode fazer contas. Então, aqui mesma coisa, ele ainda está muito bagunçado. Então, vamos escrever ele na forma algébrica. 1 sobre i. Bom, é uma divisão. Vou multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado. Vejam que o conjugado do i é o menos i, porque eu troco o sinal da parte imaginária.
E aqui eu vou repetir. Sempre troco, ao invés de escrever i, escrevo 1. Então, fica menos i em cima e embaixo, i vezes i ao quadrado, que é menos 1. Com esse menos, vai embora. Mais 2 menos i. Então, ficou 2 menos 2i. 2 menos 2i. Vou desenhar aqui, deixa eu só colocar aqui que é o Z1. 2 na parte real, menos 2 na parte imaginária. Esse é o meu Z2. Bom, ficou fácil também de ver aqui o argumento dele, né? E o módulo também, é a diagonal de um quadrado de lado 2. Mas vamos então, nesse caso, fazer a conta para treinar. Módulo do Z2, raiz, é da parte real ao quadrado, mais parte imaginária ao quadrado. A rigor tem um menos aqui, mas que não vai fazer diferença. Então, fica a raiz de 4 mais 4, ou seja, a raiz de 8, que é 2 raiz de 2, se quiser escrever de outra forma. Agora, o argumento do Z2 é um ângulo θ. Na verdade, a gente vê aqui, né? Seria esse ângulo aqui. A gente vê qual é, porque ele tá na bissetriz, né? Então, aqui é 45, a gente consegue deduzir o resto. Mas se fosse fazer a conta, o seno deste ângulo é... Aqui tem que tomar um cuidado, porque a gente tá com um ângulo grande, né? Então, o triângulo que a gente está olhando, na verdade, a gente pode olhar esse triângulo aqui, ó, para calcular seno no triângulo. E aí, tem que cuidar com o sinal, tá? Se a gente vai trocar de triângulo aqui. Então, tem duas opções aí, ou olhar próprio aqui, mas daí a gente não tem o apelo do triângulo, ou olhar esse triângulo aqui. Então, vamos olhar esse cara aqui, que aí não é um θ, o θ mais, né? O θ tá aqui fora. Aqui dentro eu vou chamar de 2π menos θ, mas vou chamar de φ, tá? Então, vamos trocar aqui. O seno do φ é o cateto oposto sobre a hipotenusa. 2 raiz de 2. Cateto oposto sobre hipotenusa. Essa conta não faz sentido porque a gente já está vendo no gráfico, né? O que é? Racionalizando, fica a raiz de 2 sobre 2. Então, a gente sabe que o que tem ângulo, esse seno é o 45 graus, ou o amigo dele aqui no outro quadrante. Mas a gente sabe que a parte real é positiva e a parte imaginária é positiva. Então, a gente tem um ângulo aqui. A rigor, então, o módulo do seno do nosso argumento, que eu chamo de θ, o módulo desse seno que vai ser raiz de 2 sobre 2. Deixa eu até voltar aqui para deixar registrado corretamente. Porque aqui eu me fixei no caso de eu ter ângulos menores que 90 graus, né? Então, eu vou colocar um módulo aqui. Que daí, aqui tudo é módulo. E se eu coloco um módulo aqui, eu ganho mais opções aqui, né? Então, 60, ou 210, ou 120, ou 300. Então, basicamente são as 4 opções em todos eles aqui. E aí, esse estudo de sinal vai te ajudar a dizer qual das opções que é. Então, é um cara que tem esse seno, ou seja, tá num desses 4 pontos, né? O módulo do seno é esse. E aí você vê qual deles, olhando aqui. Parte real positiva, parte imaginária negativa. Então, é aqui. Essa é a forma mais prática, então. Nesse caso, o desenho já te diz, mas podem ter casos em que o desenho não é tão claro, né? E podem ter casos em que você encontre deste lado aqui um número que não está naquela tabelinha lá. Meio, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, né? Na tabelinha do 30, 45, 60. Nesse caso, aí você tem que ou usar os seus conhecimentos de trigonometria para encontrar,
ou usar a calculadora, tá? Em geral, os exercícios vão sempre trabalhar com aquela tabelinha, que são os ângulos conhecidos, digamos assim. Enfim, então, a gente deduz, né, que o módulo do Z2, já calculamos ali, é 2 raiz de 2, e o argumento do Z2 é esse ângulo aqui, que é o 360 menos 45, então é o 315 graus, ou em radianos, 2π menos π sobre 4. Então, 8π sobre 4 menos π sobre 4, 7π sobre 4 radianos. Ok? E qual que é a importância, né, desses dois números? Eles permitem que a gente trabalhe com um sistema de coordenadas que não é esse que está aqui. Então, é justamente essa forma trigonométrica. Vejam, quando a gente trabalha com a forma algébrica, a gente dá uma coordenada em x e uma coordenada em y. E a gente trabalha com esse sistema todo quadriculado. Quando para um número a gente dá o módulo dele e o argumento dele, o que a gente está dizendo? Está trabalhando com esse sistema aqui, ó. O módulo te diz em qual desses círculos o teu número está, e o argumento te diz em qual dessas retas o teu número está. Então, é como se fosse um sistema de teia de aranha, que é o que a gente chama de coordenadas polares. Porque você vai ter um ângulo, esse ângulo aqui, e um módulo. Então, é esse ponto aqui. Dizendo o ângulo e o módulo, você determina o ponto, tá? E, então, isso aqui é a forma polar do número complexo, ou forma trigonométrica do número complexo, que vai trabalhar, ao invés do eixo da grade aqui, quadriculada, com essa grade tipo T de aranha, que tem círculos e semi-retas saindo da origem, tá? Bom, então, dado um número Z, agora eu nem preciso escrever ele assim, mas ele tem um módulo e um argumento, que a gente costuma chamar de θ. Esse módulo a gente pode chamar de R ou de ρ. Não sei como é que está no livro, talvez cada um... Eu vou chamar de ρ. O ρ é um P redondinho, assim, tá? Esse é o ρ. Então, eu vou chamar o módulo de ρ, sim, e o argumento de θ. E aí, vamos fazer uma relação agora entre o A, o B, o ρ e o θ, para entender como que a gente pode escrever esse número, tá? Então, a gente viu lá que o seno de θ era o cateto oposto, na verdade, o módulo, né? Sobre o ρ, que era o módulo. O cosseno de θ em módulo também era o cateto adjacente, trocado, né? Aqui, o seno é o cateto oposto, então é o B, e o cosseno é o A. Então, vamos trocar aqui. Aqui é B. E aqui é A. Sobre ρ. Então, se a gente isolar aqui o B, a gente fica com B igual a ρ seno θ. E aqui, o A é ρ cosseno θ. Só precisa se livrar desse módulo. Então, vamos pensar como nos livrar do módulo. Mas a ideia seria agora trocar o A e o B aqui nessa fórmula. Então, o Z é A mais BI. Então, ele é o A, ρ, cosseno θ, mais o B, que é ρ, seno θ, vezes o I, né? Vou colocar o I aqui na frente. Então, ficaria ρ em evidência, cosseno θ, mais I, seno θ. Aqui, ρ é sempre positivo.
E aí a gente precisa só associar aqui o sinal do B com o sinal do seno e o sinal do A com o sinal do cosseno. Então, deixa eu fazer um pequenininho aqui. Se você tem, vou fazer aqui, um A negativo e um B positivo, esse número aqui tem cosseno negativo, seno positivo. O que eu estou dizendo é que o sinal do A é igual ao sinal do cosseno, né? Porque se o A está aqui, o cosseno é negativo, se o A está aqui, o cosseno é positivo. Tá? Então, na verdade, esse módulo não precisa existir. Talvez tenha inserido ele por um cuidado extra lá atrás, tá? Mas então, vamos só esquecer esse módulo, porque, né, o A não é sempre positivo, então não posso, a rigor, ter esse módulo aqui. Então, pensando nisso, eu acho que eu nem poderia ter colocado esse módulo aqui. A não ser que eu colocasse o módulo aqui também. Daí é tudo positivo com positivo e boa. Isso. Depois a gente vê no exemplo certinho como é que trabalha com isso. Mas em resumo, a forma trigonométrica do número complexo é você escrever ele assim: ρ cosseno θ mais I seno θ. Ao invés de escrever ele da forma algébrica. Vocês podem se deparar com exercícios que pedem para passar desta forma para essa ou dessa para essa. Tá? E aí a ideia é que vocês consigam fazer isso. Né? Aqui é A e B, aqui é ρ e θ. Vamos fazer um exemplo. Na verdade, eu continuo os exemplos que a gente fez anteriormente. Esse é aquele primeiro que é o I, que a gente viu que tem módulo, que a gente está chamando de ρ igual a 1, e argumento, que a gente está chamando de θ igual a 90 graus, ou π sobre 2 radianos. Então, qual é a forma trigonométrica dele? Então, quer dizer que esse número é ρ cosseno θ mais I seno θ. Pronto, e para aqui, porque se você começar a resolver cosseno e seno, você vai chegar em I, né? Porque isso aqui vai dar 0, isso aqui vai dar 1, voltou para cá. Então, forma trigonométrica é você escrever desse jeito. Agora, este aqui, o módulo do Z2, a gente acabou de calcular, era 2 raiz de 2, e o argumento, que é o nosso ρ, argumento do Z2 era 315 graus ou 7π sobre 4 radianos, que a gente também acabou de calcular. Então, a forma trigonométrica deste número é módulo, é ρ, cosseno θ, mais I seno θ. Aqui tanto faz se coloca o parênteses ou não, tá? E é isso, né? Então, para desenhar, se você olhar aqui, desse jeito, então a gente teria um 2 raiz de 2, que é um pouco menor do que 4, entre 3 e 4 aqui de distância. A gente sabe que é aqui, só que nesse ângulo aqui, né? E esse cara aqui tem módulo 1, só que tem ângulo 90 graus, então tá aqui. Tá o nosso Z1, aqui tá o nosso Z2, agora pensando, né, mais na questão trigonométrica. Por que que a gente escreve os números complexos dessa forma? Porque vocês vão ver na próxima aula que para multiplicar, dividir, fazer potência e raiz, essas formas são muito mais simples do que você fazer com a forma algébrica. Ok?